35 anos de trabalho, e 1,5 de dispensa desabou sobre Amaro como uma bigorna de ferro. A frase reestruturação de equipe, visando otimização com talentos mais alinhados às novas tecnologias, martelava na cabeça dele enquanto os dedos enrugados percorriam a sola gasta de um mocassim de couro. A oficina no fundo da casa nunca pareceu tão pequena e tão vazia. O cheiro de cola de sapateiro e graxa se misturava agora com o amargor do desânimo. Ele era o melhor, o mais rápido, o que consertava tudo na antiga fábrica de calçados do bairro do Brás, em São Paulo, e foi substituído por um garoto que nem sabia amarrar o próprio cadarço, quando Amaro já tirava a primeira carteira de trabalho. Era só um número agora. Um número a menos na folha de pagamento. A notificação da demissão, que chegou na sexta-feira anterior, não parava de reverberar. Não era apenas a perda do emprego, mas a dignidade. O pagamento da rescisão mal cobriria as dívidas emergenciais. O aluguel do pequeno sobrado, que já estava atrasado há 10 dias, era de R$ 950. A conta de luz veio absurda, R$ 380, graças ao ventilador ligado dia e noite no verão castigante. E o botijão de gás, que durava um mês, tinha acabado naquele mesmo dia. Como ele ia se virar? A fábrica era seu refúgio, seu propósito desde que tinha abandonado o sonho de fazer sapatos únicos artesanais, aqueles que desenhava em cadernos velhos, cheios de ideias para um futuro que nunca chegou. Ele guardava um desses cadernos amarelado, com desenhos de sapatos que pareciam obras de arte, mas a poeira que o cobria era um lembrete constante do que ele havia deixado de lado pela segurança de um contra-cheque. Agora nem a segurança ele tinha mais. Amaro tentou ignorar a dor no peito, a queimação na garganta. Levantou, pegou um pincel de cerdas duras e começou a limpar a bancada de trabalho, onde repousavam ferramentas antigas, lixas de vários grãos e carretéis de linha encerada. Cada movimento era pesado, automático. Não havia alegria em polir o couro nem em lustrar os sapatos de clientes. Ele sempre foi um homem de mãos firmes, que acreditava no valor do trabalho bem feito. Agora, parecia que suas mãos não serviam para mais nada, a não ser para apertar 1,5 de demissão. O mundo mudou rápido demais, pensou, e ele ficou para trás, como um sapato velho esquecido no canto da loja. Os dias seguintes foram uma neblina cinzenta. Amaro acordava cedo, por força do hábito. Mas não havia para onde ir. As ruas do bairro pareciam mais barulhentas, o sol mais forte, as pessoas mais apressadas. Ele tentou ligar para alguns colegas, mas as vozes do outro lado da linha eram de pena, não de ajuda. Ninguém contrataria um sapateiro de fábrica de 47 anos, com as costas curvadas de tanto tempo no batente e a vista cansada. O medo de não ter o que comer, de ser despejado, era um nó apertando a cada respiração. Em uma tarde quente, enquanto remendava a sandália de uma vizinha, um serviço pequeno, que não pagava quase nada, um menino de uns 6 anos, filho da cliente, entrou na oficina. O nome dele era Biel, e ele adorava observar Amaro trabalhar. O garoto tinha um par de tênis com a ponta descolada. Ele apontou para uma forma de sapato de madeira, antiga, com umas gravuras entalhadas que Amaro usava para apoiar alguns tecidos, e perguntou: "Tio Amaro, por que o senhor não faz uns sapatos bonitos, igual a esse desenho de árvore?" Amaro sorriu sem graça, um sorriso que não alcançou os olhos. "Isso é só para enfeitar, Biel. Sapateiro conserta o que tá quebrado, não cria coisa nova." O menino encolheu os ombros, sem entender a profundidade da resposta, e continuou a brincar com um pedaço de cadarço. Amaro voltou ao trabalho, a frase do garoto um eco distante que ele logo ignorou. A realidade era o remendo, não a criação. Ele abriu a geladeira. Um pote de requeijão quase no fim, um resto de arroz, e uma garrafa de água. Precisava ir ao mercado, mas o que pagaria? A conta de água chegou, somando-se à pilha de papéis sobre a mesa da cozinha. Mais um boleto para apertar o coração. A falta do dinheiro que antes era certo, todo dia 5, fazia um buraco maior do que o da sola de qualquer sapato. Amaro se sentou a cabeça nas mãos, e sentiu o peso da impotência. A fé que antes o guiava, parecia ter murchado, como um couro velho ressecado ao sol. O que restava dele, afinal, se seu ofício, seu papel no mundo, tinha sido arrancado? A geladeira vazia
era um espelho da sua alma. Amaro revirava os potes, a esperança diminuindo a cada tampa levantada. As dívidas pareciam fantasmas sussurrando nos cantos da casa, e cada boleto que chegava, com o peso de uma promessa não cumprida, fazia seu coração apertar. Tentou ligar para um antigo cliente, um senhor que sempre encomendava sapatos sob medida para os netos, mas o telefone só dava sinal de ocupado. Aquela era a realidade. As portas que um dia estiveram abertas, agora estavam seladas. Os dias se arrastavam, mornos e sem sentido. Ele limpava as ferramentas, rearranjava os couros, tudo para preencher o tempo vazio. Mas sem o ritmo da fábrica, a oficina era só um quarto escuro. O cheiro de couro novo, que antes o animava, parecia agora uma zombaria. Remendava chinelos velhos, colava solas de tênis infantis, trabalhos que mal pagavam o tempo investido, mas era o que tinha. Cada remendo era um lembrete do que ele se tornou, um paliativo, alguém que só consertava o que os outros jogavam fora. Aquele sapateiro que sonhava em criar, em dar vida a peças únicas, estava enterrado sob camadas de desespero e poeira. A fé, antes um refúgio, era só uma palavra vaga sem forma ou consolo. Uma tarde, Biel voltou, não para consertar outro tênis, mas para mostrar um desenho. Um sapato com asas de borboleta, feito com lápis de cor vibrantes. Olha, tio Amaro, eu fiz um sapato de voar, disse o menino, os olhos brilhando. Amaro, com a testa franzida sobre um mocassim que precisava de um novo salto, apenas deu um meio sorriso. Que bonito, Biel. Mas sapato é para andar, não para voar. E isso de fazer sapato bonito é coisa de quem não tem conta para pagar. Biel encolheu os ombros, a alegria murchando um pouco, e foi brincar no canto da oficina, seu sapato alado esquecido no chão. É curioso como a gente, mergulhada na própria dor, não consegue enxergar a clareza que vem de um coração limpo. Às vezes, as maiores verdades vêm embrulhadas na simplicidade de uma criança. Amaro sentiu uma pontada de remorso pela brusquidão, mas a amargura era um nó tão apertado que não conseguia desfazer. Pegou o jornal velho, um presente da vizinha que guardava para forrar a bancada, e sentou-se na cadeira de couro surrada. As manchetes falavam de crises, de problemas. Ele folheava as páginas, mas as letras dançavam diante dos seus olhos embaçados. O estômago roncava, e a garganta estava seca. O botijão de gás ainda não tinha sido trocado, e a ideia de preparar um café era mais uma provação. A vida, pensou, era um sapato apertado, e ele não via mais como caminhar. A cada dia, ele sentia menos o chão sob os pés, mais e mais afundado em um pântano de incerteza. Era quase madrugada, quando o sono, finalmente, lhe deu uma trégua. Amaro se levantou, a boca seca, e foi até a cozinha em busca de água. A pequena mesa de fórmica, onde empilhava os boletos atrasados, estava mal iluminada pela luz fraca da geladeira. Havia um envelope diferente ali, um que não se parecia com as contas. Era de um papel mais fino, sem o timbre conhecido das concessionárias. Estava misturado na correspondência, provavelmente entregue por engano ou por algum descuido dos correios. Intrigado, ele pegou o envelope. Não tinha nome do remetente, apenas um logotipo discreto no canto, Centro de Apoio ao Artesão do Brás. Abriu-o com cuidado, os dedos ainda trêmulos da falta de descanso. Não era uma conta, nem uma propaganda. Era um boletim informativo, um tipo de panfleto dobrado, com um pequeno calendário de eventos e algumas notícias locais. Amaro estava a ponto de jogar o papel fora, quando uma frase em destaque, sublinhada em vermelho por alguém talvez para chamar a atenção, capturou seu olhar. Feira de Criatividade Manual, oportunidade para novos talentos do bairro. A data era dali a 2 semanas. Lia o texto com uma curiosidade que não sentia há tempos. Falava sobre valorizar o ofício de quem cria, de dar espaço para pequenos empreendedores, que transformam ideias em peças únicas. Havia fotos, borradas em preto e branco, de pessoas sorrindo ao lado de suas bancadas, expondo joias, tecidos, cerâmicas. E, numa das fotos, quase escondido, um par de sapatos de couro colorido, com um desenho que parecia folhas e galhos entalhados na ponta.
A imagem dos sapatos o atingiu com a força de uma lembrança perdida. Não eram como os sapatos da fábrica, todos iguais, em série. Aqueles tinham alma. E então a voz de Biel, tão infantil e insistente, ecoou na sua mente como um sino. Tio Amaro, por que o senhor não faz uns sapatos bonitos, igual a esse desenho de árvore? O desenho de árvore de Biel. O caderninho amarelo que Amaro guardava com poeira, cheio de ideias para um futuro que nunca chegou, para sapatos que pareciam obras de arte. Aquele pedaço de papel, que chegou quase por acaso, na calada da noite, não era apenas um convite para uma feira. Era uma mensagem. Uma porta que se abria para algo que ele havia esquecido. Um chamamento para a parte dele que não consertava, mas que criava. Ele olhou para as mãos enrugadas, as mesmas que apertaram o e-mail de demissão. Mas eram também as mãos que desenhavam, que sonhavam. Não era uma fortuna que chegava nem a solução dos problemas, mas um outro caminho se desenhava. Um caminho para uma nova forma de existir, de dar um outro sentido ao seu trabalho. Quantas vezes a gente busca uma grande revelação, um milagre estrondoso, e a virada acontece na simplicidade de um papel esquecido, de uma voz que a gente teimava em não ouvir. O mundo sempre dá uma nova chance, mas somos nós que precisamos estar quietos o suficiente para perceber. Amaro dobrou o boletim com um cuidado quase reverencial. A insônia, antes um tormento, agora dava lugar a uma clareza que o despertava por completo. As contas continuavam ali, na mesa. O aluguel, a luz, o gás. Mas, pela primeira vez em semanas, a pilha de boletos não parecia um túmulo. Parecia um obstáculo que ele, com suas próprias mãos, com suas próprias ideias, poderia transpor. Ele olhou para o caderninho empoeirado, escondido na prateleira da oficina, e soube que era hora de tirá-lo do esquecimento. Amaro, impulsionado pela revelação do boletim, pegou o caderninho amarelado, um relicário de sonhos esquecidos. A poeira que o cobria era grossa, mas as linhas e desenhos, embora desbotados, guardavam a chama de um artista. Ele revirava as páginas, os dedos enrugados traçando os contornos de sapatos que pareciam saídos de contos de fadas, com detalhes florais, texturas que imitavam cascas de árvores, cores vibrantes. Uma excitação febril o dominou. Passou os dias seguintes imerso nos esboços, adaptando-os para os materiais que tinha à mão. A pequena oficina, antes um refúgio para o desânimo, agora resplandecia com uma nova luz, mesmo que fosse apenas a luz bruxuleante de uma lâmpada antiga. Contudo, a paixão era uma chama que ainda vacilava. Em uma tarde, ao tentar cortar o couro para um dos seus primeiros modelos, um mocassim com entalhes que simulavam raízes retorcidas, a mão tremeu. O corte saiu torto. Uma onda de desânimo o invadiu. Isso não é para mim, murmurou, os olhos marejados. Sapatos de fábrica, é o que eu sei fazer. Isso aqui é fantasia. O peso das contas atrasadas voltou com força, sufocando a nascente inspiração. Ele quase jogou tudo fora, voltou aos remendos. Mas a imagem do sapato com asas de borboleta de Biel, e a frase sapato de voar, ressoaram. Não era para voar, mas para sonhar. Com um suspiro profundo ele se forçou a continuar. Lixou o erro, aparou o excesso. Paciência era uma virtude que a vida na fábrica havia ensinado. Dias se transformaram em noites. O cheiro de cola misturava-se ao do café forte, companheiro das madrugadas. Amaro trabalhou no primeiro par com uma dedicação quase obsessiva. Era um sapato de couro macio, em tons de verde musgo, com as pontas entalhadas como folhas de uma árvore frondosa, um aceno sutil ao desenho de Biel. Ficou pronto 2 dias antes da feira de criatividade. Não era perfeito, mas tinha uma alma. Chegou o dia da feira. Amaro montou sua pequena barraca improvisada com uma toalha xadrez e expôs seu único par de sapatos, junto com alguns cintos de couro que havia customizado com os mesmos entalhes. A princípio, o movimento era fraco. As pessoas passavam, olhavam curiosas, mas ninguém parava de fato. Seu coração apertou novamente. O medo do fracasso, do ridículo, era um fardo. Viu? Ninguém quer sapato de fantasia, ele pensou, sentindo a mesma impotência que o dominou após a demissão. De repente, uma voz aguda. Tio Amaro, olha mãe, o sapato de árvore. Aparuaruaruaru apontando para o mocassim verde.
A mãe do menino, uma mulher com um sorriso gentil, parou. Que coisa mais linda, Amaro, você que fez? São únicos, ela exclamou pegando o sapato com reverência. Biel, radiante, pegou outro cinto e começou a explicar para a mãe os desenhos de folhinhas que ele havia visto nos cadernos do sapateiro. O brilho nos olhos de Biel, a admiração da vizinha, foram o empurrão que Amaro precisava. Outras pessoas, atraídas pela conversa, se aproximaram. Uma senhora se interessou por um dos cintos. Em pouco tempo, Amaro não estava apenas consertando, ele estava explicando suas criações, seu processo. Vendeu o cinto, e um pequeno broche de couro, a emoção era quase indescritível. A feira não o deixou rico, mas acendeu uma brasa. Voltou para casa com R$ 250 no bolso, o suficiente para trocar o botijão de gás e fazer uma compra mínima no mercado. Na semana seguinte, 2 clientes da feira o procuraram para encomendar sapatos. Quero um como aquele de folha, mas em tons de marrom, disse uma. E eu queria um com borboletas, como o desenho do Biel, pediu outra, rindo. Amaro sorriu. As mãos que antes se sentiam inúteis, agora trabalhavam com um novo ritmo, uma alegria que não sentia há décadas. Ele não se tornou um magnata da moda, mas cada venda, cada elogio, era um degrau para fora do abismo. A pilha de boletos ainda era visível, mas agora não parecia invencível. Ele pagou o aluguel atrasado, a luz absurda. Começou a parcelar a conta de água. A oficina estava mais viva do que nunca, e o cheiro de couro novo se misturava ao cheiro de esperança. A cada par de sapatos que nascia de suas mãos, Amaro sentia que não estava apenas vendendo um produto, mas tecendo um novo destino. Ele já não era mais só o sapateiro que remendava, mas o artesão que recriava, o contador de histórias através do couro, e a fé, antes murcha, florescia novamente a cada ponto, a cada entalhe. A história de Amaro nos mostra que, às vezes, a saída não está em tentar remendar o que foi quebrado, mas em desenterrar o que foi esquecido. Aquele caderninho empoeirado, cheio de sonhos e esboços, era o verdadeiro valor oculto dele, um dom que a rotina e o medo do novo fizeram ele guardar. Quantos de nós guardamos nossos próprios caderninhos, nossos talentos genuínos, nossas ideias mais autênticas, debaixo da poeira do dia a dia, da segurança ilusória do que é garantido? A vida muitas vezes nos empurra para a beira do abismo não para que a gente caia, mas para que finalmente olhe para dentro, para aquele valor oculto que sempre esteve lá. Não é sobre encontrar um novo caminho, mas sobre lembrar do caminho que você já conhecia, o que pulsava em você antes do mundo te dizer quem você deveria ser. Essa é a verdadeira virada, o reencontro com a própria essência, onde a insegurança se transforma em matéria-prima para a criação de um futuro mais autêntico. Não foi um milagre que o salvou, foi a coragem de olhar para o que estava na prateleira esquecido, e dar uma nova vida a ele. Se você já sentiu que tinha um dom especial, um talento adormecido que a rotina te fez esquecer, responde aqui embaixo. Qual é o seu caderninho empoeirado? Deixa o like e se inscreve. Cada curtida leva essa história para mais gente, inspirando outros a reencontrar o próprio caminho, como Amaro reencontrou o dele. Deixa o like e se inscreve, e ativa o sininho para mais histórias como a do Amaro.